Nossa Vida Futura, parte 3. Amigos, como esse tema é muito interessante e importante, eu decidi dividir em 3 partes, ok? Eu queria pedir aos amigos, como eu venho sempre fazendo, às vezes eu esqueço, solicitando que se inscrevam no canal. Para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscrevam, que não custa nada, é de graça. E dê um like de gostei, que se vocês gostarem mesmo, isso vai ajudar. E vocês podem também compartilhar com as pessoas, ok? Porque se te ajudou, provavelmente pode ser que ajude alguma outra pessoa também, ok? Então, compartilhar aquilo que nos é bom, que a gente acha que é bom, faz bem para todo mundo, não é verdade? Então vamos lá, meus amigos, ao que importa, ao nosso tema, Nossa Vida Futura, parte 3. Aqueles que estão assistindo esse vídeo aqui do meu canal pela primeira vez, vocês podem ver lá nos vídeos que vão existir 3 vídeos anteriores. É Minha Vida Futura, depois veio Minha Vida Futura parte 2 e agora parte 3, ok? Então, se vocês quiserem entender o conteúdo total, basta começar a assistir o primeiro vídeo, ok? Então vamos ao que interessa. Bem, irmãos, já falei aqui sobre o que acontece, ou provavelmente vai acontecer, com muitos de nós depois que saímos do corpo, né? No momento que nós desencarnamos, no momento que nós morremos aqui. Então, nós vamos para onde? A primeira vida que teremos após essa vida será a vida espiritual, ok? Essa é a nossa vida futura, a vida espiritual. É sobre essa vida que eu trouxe para vocês a minha visão pessoal. É claro que minha visão está sempre dentro dos parâmetros da ideologia da doutrina espírita, mesmo porque eu sou espírita, ok? E volto a repetir aqui quantas vezes forem necessárias. Eu sou espírita porque acredito na reencarnação, mas não sou um bom espírita, porque o bom espírita não só acredita na reencarnação, mas sim e vive dentro dos ensinamentos do Cristo. E como eu cometo muitos erros, eu não posso jamais me considerar um bom espírita. Porém, acredito ser um espírita, porque acredito na reencarnação. Mas vamos ao que interessa. Eu falei nos vídeos anteriores que a nossa vida futura é a pátria espiritual. Sim, essa é a nossa vida futura, na vida espiritual, não é verdade? Porque nós espíritos temos, na verdade, 2 fases de vida, né? Nós temos uma vida temporária, que é quando estamos encarnados, né? Quando estamos dentro de um corpo humano, e quando estamos fora dele, vivendo na espiritualidade. Sendo que a nossa vida espiritual é a mais abrangente, a mais importante, ok? A vida na matéria é para passarmos pelas experiências que nos são necessárias para o nosso desenvolvimento e crescimento moral e espiritual, ok? Então, é bem assim, a gente vai para a pátria espiritual, estuda um pouco e vem para a Terra no novo corpo para botar em prática aquilo que estudamos. É basicamente por aí, ok? Bem, vamos ao que mais interessa, o nosso foco é o seguinte, é a nossa vida espiritual, a nossa vida futura, ok? Depois que deixamos esse corpo físico material, vamos para a vida espiritual. E eu disse nos vídeos anteriores que nós vamos para onde? Quando o espírito, né, sai do corpo, desencarna, morre, enfim, vai para a vida espiritual, o ambiente que a gente chama de umbral. Na doutrina espírita, nós damos o nome de umbral. É um ambiente espiritual que tem, né, diversos ambientes,
umbral mais pesado, onde tem mais sofredores, médios e etc. e tal. Existem vários graus de sofrimento nesse umbral, desde o mais leve ao mais pesado, ok? Então, todos nós haveremos de passar pelo umbral. Porém, ficaremos lá um determinado tempo, até que possamos ter condições de sairmos para as colônias espirituais, tá? Então, essa é uma outra fase da nossa vida futura, né, que é a vida espiritual. Depois de passarmos pelo umbral, nós vamos para as colônias espirituais. Também essas colônias espirituais existem, elas por volta do nosso planeta Terra, em diversos graus evolutivos, ok? Então o espírito vai para aquela colônia espiritual que estiver de acordo com a vibração desse espírito. Então nós estamos vendo que no umbral existem vários ambientes. De acordo com a vibração do espírito, ele vai para um ambiente muito pesado ou menos pesado. E as colônias espirituais também da mesma forma. Existem colônias, né, espirituais que os ambientes não são tão bons e outras colônias onde os ambientes são melhores. Ok? Então, estará sempre de acordo com aquilo que cada um de nós, espíritos, estivermos vibrando. Agora, tem outro fator muito interessante, que a maioria de nós, espíritas, não prestamos atenção nesses fatos. Vou explicar agora para vocês. Vou tentar ser bem rápido, porque esse tema é muito longo e demorado para explicar bem. Mas vamos lá. As colônias espirituais também diferem sobre outro aspecto, ok? Vamos lá. Há 2022 anos atrás, existia no nosso planeta Terra aproximadamente 360 milhões de espíritos encarnados, de seres humanos. Esse foi um cálculo feito pelos cientistas, ok? De 360 milhões de pessoas, seres humanos. Porém, existia na espiritualidade uma proporção de 1 bilhão de espíritos aguardando para reencarnarem. Então, se a gente somar os seres humanos, que não deixam de ser espíritos encarnados, com os espíritos que estavam aguardando para reencarnar, 1 bilhão e 300 milhões, parece, daria uma faixa de 1 bilhão 660 milhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Vamos prestar atenção nisso, que é muito importante, ok? Então, se hoje nós temos no planeta Terra 8 bilhões de seres humanos encarnados, né, de espíritos encarnados, desculpe. Se temos passou dos 8 bilhões, né? 8 bilhões e alguma coisa. Se temos 8 bilhões de seres humanos, ou seja, espíritos encarnados, existe na espiritualidade uma média de 26 bilhões de espíritos aguardando para reencarnar. Isso na espiritualidade. Então, nós estamos vendo que no planeta Terra, na atualidade, existe espíritos ligados a ele, um total de 26 bilhões, com mais 8 bilhões, que dá um total de 34 bilhões, não é isso? Acho que é 34 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Bem, se na época de Jesus só existiam uma média de, vamos arredondar tudo isso, de 2 bilhões de espíritos ligados ao planeta, e hoje tem 6 bilhões a mais, é claro que esses espíritos vieram de outros planetas. Não é lógico isso? Lógico. Então, esses 6 bilhões, que é um número maior do que na época de Cristo, esses 6 bilhões que estão hoje envolvidos no planeta Terra, vieram de diversos planetas. Planetas inferiores, ok? E planetas superiores. Vamos lá. Os espíritos que vieram dos planetas inferiores alcançaram uma certa evolução. Evoluíram.
E daí vieram para um planeta que ele era superior, que é o nosso planeta. Os espíritos que vieram de planetas superiores são aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta. Então, foram rebanhados para um planeta semelhante à sua vibração, que é o planeta Terra. Ok? Então, nós temos aqui no planeta Terra, no mínimo, 3 categorias distintas: espíritos vindos de planetas inferiores, espíritos vindos de planetas superiores, espíritos que já estavam aqui na Terra na época de Jesus. Ok? Então é lógico que as colônias espirituais são respectivas também da origem desses planetas. Será que entendemos isso? Está difícil? Não, está muito fácil. É lógico que as colônias espirituais que já existiam no planeta Terra, elas continuam as suas colônias na época de Cristo. Aqueles outros espíritos que vieram de planetas inferiores, que alcançaram uma ascensão, também criaram as suas colônias espirituais específicas para atender aqueles espíritos. E aqueles espíritos que vieram de planetas superiores também criaram as suas colônias espirituais específicas daqueles espíritos. Ok? Então, as colônias espirituais também têm as suas diferenças pela origem daqueles espíritos que para cá vieram. Vocês estão vendo quanta diferença na vida espiritual? Existe uma diversidade muito grande. Agora imagina, né, a quantidade de espíritos que hoje estão, né, de certa forma, ligados ao planeta Terra. De quantos planetas eles já virão ter vindo? Não sei, mas diversos, claro. Muitos planetas. Ok? Me parece que, se não me engano, no meu espírito diz que existem mais de 1.700 colônias espirituais, né, em volta do nosso planeta Terra. Então, meus amigos, a tua origem espiritual, se você, espírito, veio de um planeta inferior ao planeta Terra, a sua colônia espiritual será uma colônia específica, sua, diferente da colônia daquele que já era do planeta Terra desde a época de Cristo. Diferente da colônia espiritual daqueles espíritos que vieram de planetas superiores. Veja bem, meus irmãos, a moral é uma só, ok? Mas os costumes e a cultura de cada planeta influencia diretamente ao espírito, certo? Então, há a necessidade do espírito, depois que morre aqui na Terra, retornar ao ambiente que lhe é próprio, para que ele comece a se realinhar com as demais colônias, certo? Então, existe aí não uma mistura, mas um certo, como é que eu digo, uma organização entre essas colônias para que todos os espíritos, os que vieram do planeta inferior e aqueles que do planeta superior e aqueles que já habitavam o planeta Terra, entrem aos poucos em acordo mútuo, em entendimento mútuo, ok? Por isso que a gente vê esse reflexo aqui na Terra. Pessoas que pensam completamente diferente de outras. Que elas estão convictas daquela ideia dela que não tem nada que a faça mudar. São pessoas que nós ainda não entendemos que devemos nos unir, né? De não sermos partidários, de chegar no bom senso, no ideal comum a todos, ok? Porque enquanto nós acharmos que temos a razão, que somos os donos da razão, irá nos prejudicar na caminhada da unicidade. Ok? Porque nós temos que caminhar na direção da unicidade. Né? Unicidade é chegar perto de Deus, é isso. Agora, enquanto estivermos guerreando entre nós,
pelo aquilo que acreditamos e achamos que o outro deve acreditar, porque a gente acha absurdo que o outro não compreenda as coisas da forma que nós compreendemos. Ele também, o outro, pensa a mesma coisa da gente. Ok? Então essa batalha que fazemos entre nós, ela tem que acabar de existir, tem que parar. Nós temos que nos preocupar, conforme falei, da nossa vida futura na espiritualidade. Quando sairmos daqui, conforme eu falei, iremos para um umbral, sim, por um determinado tempo. Se vamos demorar no umbral ou não, vai ser uma escolha que tenhamos feito aqui na Terra. Nossas atitudes são muito importantes. Nosso caminho de fazer o bem ao próximo é muito importante. Mas, como eu falei em vídeo anteriores, o mais importante de tudo é não sairmos aqui desta vida nos achando culpados pelos erros que tenhamos cometido. Temos que nos perdoar, sim. Ok? Isso a gente tem que entender. Estamos aprendendo. E como um aprendiz não vai errar, meus irmãos? Todo aprendiz erra. É impossível de não errar em qualquer processo de aprendizagem. Temos que nos perdoar, sim, porque só assim iremos perdoar o próximo. Quando entendermos que é uma obrigação nossa nos perdoarmos, entenderemos que a nossa obrigação também é de perdoar o outro. Ok? Não importa o julgamento do homem para conosco, do outro para com a gente, os erros que tenhamos cometido, isso pouco importa. O que importa para cada um de nós é sabermos que temos a responsabilidade de reparar o erro. E teremos quantas chances forem necessárias, de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Ele mesmo nos disse que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Falou que não perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7, e perdoar até os vossos inimigos. Falou do pacificador, que é aquele que não promove a guerra, muito pelo contrário. Então, meus irmãos, nós haveremos de passar pelo umbral se nós tivermos essa, como é que eu poderia dizer, essa convicção de que nós erramos porque não poderíamos ter feito melhor. Pedir a Deus que nos dê força para reparar qualquer coisa que tenhamos feito contra o nosso semelhante. Não nos importarmos com o julgamento dos outros. A nossa passagem pelo umbral, que é um ambiente muito diferente das colônias, um ambiente que não é muito agradável, em qualquer grau que ele esteja, nossa passagem pelo umbral vai ser muito breve, muito rápida. Ok? Vai ser bem diferente daqueles que saem daqui arrependidos dos crimes que cometeram, dos erros que cometeram. Certo? Se você cometeu crime e erro, se perdoe. Entenda que você é um espírito, filho de Deus, que está aprendendo, suscetível a cometer erros, a cometer enganos. Entenda a tua realidade. Você não é melhor do que ninguém. Claro que você não é. Mas também você não é pior do que ninguém. Se alguém aqui nesse planeta fosse melhor do que você, esse alguém não estaria vivo aqui no planeta Terra. Se nós estamos nesse planeta Terra, é porque todos nós, querendo ou não, vibramos semelhantemente. Não adianta a pessoa que se acha boazinha acreditar que ela é melhor do que o bandido, do que o assassino, porque ela não é. Porque se ela fosse melhor, ela não estaria no planeta Terra. Não estaria no mesmo planeta onde existe tanta violência, tanta ignorância, tantos acontecimentos desagradáveis. Ela estaria num planeta maravilhoso. Se ela está aqui, meus irmãos, é porque ela é tão necessitada de aprendizagem quanto você. Então, todos nós precisamos aprender. Você, ela, todos nós. Primeiro passo para isso, meus irmãos, é compreender. Primeiro, ser humilde. Saber que você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Que o julgamento do homem feito contra você é problema do homem. Entenda que o julgamento de Deus para contigo é outro. É um julgamento justo, carregado de piedade e de amor. Ok? Então fica aqui a postagem desse
terceiro vídeo, né? A Nossa Vida Futura, parte 3. Para não ficar muito longo, vou encerrando por aqui. E quem sabe eu faço a parte 4 ainda amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.